Bem-vindos, bem-vindas para nosso webinar de hoje. A gente está com bastante inscritos e já entrando algumas pessoas. A gente vai aguardar alguns minutinhos para até que todo mundo acesse e entre, e em breve a gente inicia, tá bom? Soubemos de uma grande chuva também em São Paulo, ventania, né, que afetou algumas pessoas com a internet. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue todo mundo acessar, inclusive uma convidada nossa.
Boa noite para quem está chegando. A gente vai iniciar em alguns minutos, só dando esses 10 minutinhos para a gente receber todo mundo que fez a inscrição e possivelmente alguns, né, que podem estar aí passando pelas chuvas e algumas instabilidades. Já estamos com os nossos convidados aqui, né? Logo a gente vai apresentá-los também. Vamos lá então. Bem-vindos oficialmente. A gente vai iniciar e enquanto isso o pessoal vai entrando também. Bem-vindos oficialmente ao webinar NR1 na prática. E agora, nessa provocação do quanto a gente pode ainda estar se perguntando ou estar com algumas dúvidas nessa implantação, tanto dúvidas jurídicas quanto dúvidas de qual técnica utilizar, o que tem que ser feito. Então, na prática, para a gente trazer resultados reais, né? Hoje a gente vai falar de empresas que já estão implantando, né, de empresas que fazem parte aqui da nossa, da Saúde Digital Brasil, e que a gente implanta essas ações na gestão dos riscos psicossociais. Então, além dessa análise jurídica, né, recente, que tivemos algumas suspensões, e aí o Murilo vai trazer para nós, então, também como a gente proceder com segurança e quais são as ações mais eficazes ou definidas como seguras. Né? A gente vai trazer os dados, os desafios e esses aprendizados que a gente já está tendo nessa implantação. Essa é uma ação que a gente está fazendo do nosso GT de saúde mental. Então, dentro da SDB, a gente tem esse grupo onde reúne várias empresas da saúde digital do Brasil focados em saúde mental, e temos aqui, né, as convidadas também que fazem parte do nosso GT. E já temos também um material publicado, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Antes disso, quero apresentar já os nossos convidados que estão aqui com a gente, a Jéssica Gonzalez, que ela é da UELS, e também o Murilo Caldeira, do Machado Meyer Advogados, né, o advogado que vai estar aqui conversando com a gente hoje. Eu sou Lívia Sarto, sou representante técnica aqui, né, responsável técnica de psicologia na TopMed, e hoje também representando, né, a SDB, o nosso GT de saúde mental. Desde que a NR1 passou a exigir, né, a inclusão dos riscos, os fatores, né, os riscos psicossociais, que foi no ano passado, em maio do ano passado, né, lembrando que a NR1 não é nova, a gente já teve inclusive uma live quando saiu essa exigência no ano passado, que está salva também, quem quiser acessar, com outros participantes do nosso GT. A gente, então, fez esse movimento, fez um material, né, incluindo e orientando sobre a utilização e sobre a implantação da NR1, né, nessa gestão de riscos ocupacionais, e a gente tem acompanhado de perto, né, essas alterações e também
não só na saúde mental, por isso o Murilo está aqui com a gente também. A SDB tem outros GTs, está focado também nas tecnologias, na questão jurídica, entre outros GTs que a gente tem. E para isso, a gente resolveu refazer uma live com as atualizações, complementando esse material que já existe. Então, a gente tem um material escrito e tem essa live que a gente pode acessar para dar mais embasamento ainda de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né? E de modo geral, a gente vê que tem um cenário aí bem heterogêneo, né? A gente tem empresas que já têm processos estruturados, que já estão fazendo a avaliação. Como a gente teve uma suspensão, né, da cobrança das multas do ano passado para maio de 2026, então muitas empresas esperaram para ver o que ia acontecer e, de fato, permanece a exigência, mas também teve um segundo adiamento de multas, né? Então, algumas empresas já se movimentaram nesse período, outras ainda estão no começo dessa jornada e outras nem sabem ainda como vão fazer esse processo. Então, a ideia, né, é justamente a gente traduzir essa linguagem prática para que a gente entenda como que a gente pode fazer, então, para quem já está implantando, melhorar a segurança, principalmente desse processo, que é o que o Murilo vai trazer, mas também o que as empresas que já implantaram estão passando de desafios que a gente pode aprender com elas e implantar de uma outra forma, né? Então, a Jéssica vai contextualizar isso para a gente, né, dessa implantação. A gente verifica algumas questões aqui na TopMed também, que a gente faz a implantação, faz a avaliação de riscos, né, mapeamento de saúde e avaliação dos riscos ocupacionais. E tem um dado bem interessante que eu já queria compartilhar com a gente, é que mesmo as empresas saudáveis, ou que pelo menos apresentam um baixo risco, a gente verifica que ainda assim tem coisas que podem ser melhoradas, né? Em termos de papéis que eu desempenho, em termos de hierarquia, em termos de liderança. Então, a gente está falando aqui principalmente de melhorias para as nossas empresas, né? A gente faz hoje essa live focada principalmente nos gestores, nos RHs que estão à frente dessas ações, mas também as empresas como as nossas aqui, que estão auxiliando as empresas do Brasil a implantar esses riscos, né, essa avaliação de fatores e planos de ação contínua. Então, a gente vai começar aqui convidando a Jéssica Gonzalez, pedir que ela se apresente, que ela possa vir participar dessa conversa e a gente possa continuar falando dessa NR1 na prática. Bem-vinda, Jéssica, mais uma vez. Ai, obrigada, Lívia. É um prazer estar com você, estar com o Murilo e com todo mundo que disponibilizou um tempinho para a gente falar sobre NR01. A gente acha que a história, né, e o tema ele é esgotado, mas ele não é, na verdade. Então a gente vem percebendo isso. Eu sou gerente de estratégia clínica da Wells. Lido com riscos e fatores de riscos há muitos anos. Eu sou enfermeira do trabalho, então nessa seara eu já atuei nos últimos anos em várias empresas. Hoje atuo dentro da Wells justamente para a gente acompanhar essa questão de implantação de riscos psicossociais de fato ali no dia a dia. E nos últimos meses, eu acompanhei a implementação de NR01 e mapeamento de riscos psicossociais em empresas de diferentes segmentos. Então, meu olhar hoje é muito voltado para transformar essa exigência regulatória em uma estratégia de gestão que realmente funcione dentro das organizações. E a sua provocação inicial de como é que é a prática, né? Como é que foi esse processo de implantação de NR01 nas empresas e como elas começaram a acompanhar de alguma forma, e eu acho que vem muito esse tocante que você trouxe, que a primeira coisa que a gente aprendeu é que implementar o mapeamento de riscos psicossociais não começa com uma ferramenta, começa com uma mudança de mentalidade, né? Em muitas organizações, saúde mental ainda era visto como um tema muito individual
E os fatores de riscos psicossociais aqui dentro, eles são fatores de riscos coletivos, não é individual, né? Só o que é Uhum. inerente à Lívia, ou ao Murilo, ou às pessoas que estão assistindo aqui. É o que o ambiente transforma. Então, a NR01 amplia essa visão e mostra que os fatores organizacionais também precisam ser gerenciados, né? E depois dessa conscientização, o processo ficou mais claro, um pouquinho mais estruturado para as empresas que estão passando por esse processo. Então, é um planejamento, o diagnóstico, a priorização e a construção de um plano de ação alinhado com a realidade da empresa, porque não tem receita de bolo, a gente descobre isso. O que funciona na minha empresa não vai funcionar provavelmente na outra, e os fatores de risco são completamente diferentes. Então, acho que o ponto mais importante aqui foi mostrar que a implantação ela não termina quando o diagnóstico fica pronto. É ali que o trabalho de verdade começa. Eu tenho um diagnóstico em mãos. A partir de agora, o que que eu faço? Então, diagnóstico por si só, ele não resolve o problema. Ele orienta as decisões que a gente vai fazer. E é aí que eu costumo dizer que a brincadeira do risco psicossocial, ela ganha uma causa séria, porque a partir de um diagnóstico, a gente consegue determinar melhor as nossas ações e aquilo que vai funcionar de uma forma muito mais cadenciada, escalável dentro da minha organização de alguma forma, tá? Muito bom, Jéssica, essa questão de ser uma causa séria, né? E é É. isso que a gente está vendo, e essa mudança de mentalidade para entender que sim, né? É o nosso ambiente, ele oferece riscos, né? E onde tem pessoas, a gente precisa cuidar dessa segurança, né? E você trouxe uma palavra também bastante interessante para nós, que é estruturação. O quanto todas as ferramentas que a gente utiliza dentro, principalmente, né, da saúde digital, elas trazem essa estrutura, porque muita dúvida nesse processo é de como fazer. E indo para o lado jurídico, como documentar, né? Como transformar em provas e não transformar em outros riscos jurídicos, né? Mas de fato cuidar da empresa, cuidar do ambiente e das pessoas, né? Não focar tanto apenas no individual, como você trouxe. E aí eu te pergunto quais foram os principais obstáculos que vocês têm encontrado, sejam eles culturais, operacionais ou de liderança, que foram enfrentados no início e durante esse processo. Não foram poucos, já vamos começar por aí. Eu diria que, se eu pudesse resumir, porque senão a gente ia pegar uma live inteira para isso, tá? Eu diria Sim. que a gente encontrou três grandes desafios aqui. E o primeiro foi realmente o cultural. Muitas empresas ainda enxergavam a saúde mental como responsabilidade exclusiva do colaborador, da pessoa colaboradora, do trabalhador, como se o ambiente ele não fosse responsável por isso também. Veja, eu olho para vocês aqui. Eu tô vendo o Murilo ainda de camisa, eu tô vendo você de terno. A gente saiu do nosso ambiente de trabalho para vir fazer uma live falando sobre trabalho. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho, então esse ambiente importa. E sim, ele influencia, e esse é um ponto importante. Um outro ponto que é interessante aqui foi como é que a gente prepara as lideranças, porque foi importante mostrar que a proposta não era apontar culpados, mas entender fatores organizacionais que poderiam ser melhorados, tá, de alguma forma. E acho que esse é um ponto extremamente significativo. A gente Geralmente a gente promove as pessoas no ambiente de trabalho pelas metas. Às vezes elas não estão preparadas para gerir outras pessoas, e isso pode ser um risco também, ali, um fator de risco agregado, né? E o terceiro foi o operacional, transformar uma grande quantidade de informações em prioridades claras. Quando tudo parece urgente, nada vira prioridade. Então, a maior dificuldade normalmente não é identificar os riscos, é decidir por onde começar. E se eu pudesse te dizer que a maior parte dos riscos que a gente identificou no tempo que a gente fez essas coletas aqui, eles montam e apontam que organização do trabalho importa. Então, como o trabalho é organizado, como tudo isso é bem estruturado ali dentro, tá? Então, essas foram os três pilares que a gente encontrou Uhum. aqui como maiores obstáculos. Uhum. Cultura, liderança e o operacional, essa organização desse operacional para dar conta de sustentar essa nova mentalidade e essa reorganização. Perfeito, é isso mesmo. Sim. E já que você falou, né, que o difícil é escolher a prioridade, para quem ainda não começou a implantação, por onde que você orienta que eles comecem?
Primeiramente, escolher uma ferramenta de diagnóstico. Aí você fala assim, Jéssica, a gente já faz pesquisa. O Ministério do Trabalho e do Emprego, eu vou deixar para o Murilo falar sobre isso, mas o Ministério do Trabalho e do Emprego não exige nenhuma ferramenta específica ali no meio do caminho, isso está dentro do manual. Mas escolher uma ferramenta de diagnóstico, acho que esse é um ponto importante. Por quê? A gente já tem pesquisa de clima, e aí pode ser um comparativo legal depois que a gente faz uma Uhum. pesquisa diagnóstica. A gente tem dados. Lívia, todas as empresas aqui, de alguma forma, elas trabalham algum dado. É absenteísmo, é presenteísmo, né? São todos os afastamentos que a gente tem ali dentro. Então, dados coordenados e dados com intenção. O que está acontecendo, né? Em uma estrutura específica dentro da minha empresa, por que, que essa estrutura afasta mais e outra não? Então, e realmente no ponto de encontro de que essas informações elas estão fornecendo alguma coisa e uma ação precisa ser tomada. Então, eu costumo dizer que boas intenções sem ação não promove nada. Então, a ideia é a gente escolher uma boa ferramenta de diagnóstico ali e comparar com todos os outros dados que a gente já tem dentro da empresa, para assim ter um pontapé inicial para a gente poder fazer uma tomada de planos de ação que sejam condizentes com a nossa realidade. Muito bom, né? De novo, estrutura, né? Então, aqui a gente utiliza, né, e todos os nossos associados aqui que trabalham com a implantação, ferramentas que não foram determinadas dentro da lei, mas que seguem algum padrão internacional, que seguem padrões Perfeito. já testados, né? Então, a gente verifica de novo essa estrutura e dados, né? Esses dados que também vão nos ajudar, e eu já vou chamar o Murilo para participar aqui com a gente, dados que vão estruturar tanto a questão jurídica, mas também a tomada de decisão, né, da urgência, do que eu preciso colocar como prioridade, essa coordenação, né, gostei muito do que você trouxe, né, essa coordenação com intenção, né, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que um cérebro direcionado, né, com intenção, faz muita diferença na nossa saúde individual e na saúde coletiva, né, na saúde organizacional. Então, escolher essa ferramenta, né, como você trouxe, e depois coordenar com outros dados, né? Então, iniciar por aí também faz bastante sentido, né? Nessa escolha da ferramenta e já olhar que dados já existem, porque as empresas não começaram hoje e elas têm esses dados, né? Sejam Exato. estruturados ou não, mas a empresa conhece, né? Como é que acontece ali? Todos esses fatores que você trouxe aí que não são de riscos, mas são fatores que afetam o trabalhador. Sabe o que é interessante na sua fala, Lívia? E assim, desculpa se eu estou sendo, né, participando demais, mas assim, a Fica à principal vontade. recomendação é não esperar estar completamente preparado para começar. Eu acho que é isso, sabe? E a gente já tem um Uhum. pontapé inicial. É impossível as empresas não terem um mínimo de dado ali dentro. Então, começa já entendendo a sua realidade desde o início, envolve a liderança desde o início, porque ela tem que estar comprada com esse movimento, né? Uhum. E escolher esse método consistente para depois a gente construir um plano de ação que seja viável, sabe? A NR01 não exige que todas as soluções aconteçam de imediato. Aliás, nem o Ministério do Trabalho e do Emprego tem todas as respostas, então eles não podem Uhum. exigir esse movimento aqui dentro, mas ela exige que exista gestão sobre esses riscos. Então, acho que esse é um ponto importante. A gerência precisa ser iniciada de alguma forma. Então, não existe empresa sem risco psicossocial, e também acho que esse é um ponto importante. Existem empresas que conhecem seus riscos e a empresa que ainda não conhece seus riscos. E aí é que a gente vai entendendo um pouquinho melhor dessa realidade. Isso, e isso que você traz um conforto para a gente, né? No sentido de que não precisa fazer tudo de uma vez, é um plano, e inclusive na lei está estabelecido que é ação contínua, né? Então Exato. não é algo que a gente vai fazer agora, não é só o diagnóstico, é algo contínuo. Né? E aí trazer o Murilo para complementar aqui, dar esse embasamento e essa segurança dentro disso que a gente está falando, compartilhar com a gente, pode se apresentar também, Murilo, e trazer para a gente, né, que cuidados são interessantes, né, nessa estruturação, nesse início, nas próprias documentações que eu preciso ter, né, dessas ações que estão sendo realizadas, os critérios adotados, enfim, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Lívia. Obrigado, Jéssica. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Acho que talvez o principal ponto de atenção e problema jurídico decorrente das novas regras da NR1, que não são tão novas assim, dado que elas eram para estar vigente em 2025, postergamos por 12 meses, né? E agora a gente tem mais essa nova decisão do STF que eu vou falar um pouquinho mais, mas o principal ponto ali foi que a forma como o Ministério do Trabalho
impôs essa mudança na NR1, ele basicamente disse, olha, as empresas agora elas precisam mapear os riscos psicossociais e elas precisam também fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. Mas o Ministério do Trabalho, ele não explicou como é que se mapeia os riscos psicossociais, né? E ele também não disse como é que se gerencia os riscos psicossociais. Então aqui o que que isso significa no final das contas? Fica ao critério daquele que é o especialista nisso, que seria, né, o responsável técnico naquele assunto, né, o médico do trabalho, né, o técnico do trabalho, que é o único que tem a especialidade para dar uma opinião sobre o mapeamento de riscos organizacionais, né, definir qual que é o melhor critério para isso. E aí, pegando um pouco da fala da Jéssica, né, a gente então, o que que isso significa? Puxa, a primeira tomada de decisão super importante da companhia é definir qual que é a metodologia, né, que tem um embasamento técnico que vai respaldar o resultado que a gente chegou, né? Então, a gente pode chegar num resultado em que a gente tem 100 riscos psicossociais ou que a gente tem um risco psicossocial, né? Mas, independentemente do resultado, qual que é o respaldo técnico que a gente tem em relação à metodologia que a gente utilizou ao longo desse processo, né? Então, é por isso que, primeira coisa aqui, a gente precisa envolver os profissionais, né, que têm a especialidade para isso, né? Ninguém peticiona perante a justiça sem estar assistido por um advogado, do mesmo jeito que ninguém deveria atualizar o seu PGR sem a assinatura do especialista naquilo, né? Então, primeiro ponto é esse. Então, e aí, um pouco casado com com essa metodologia então, qual é a ferramenta, né? Como é que a gente vai chegar nisso, né? Então, é, a ANR, por outro lado, tem uma coisa muito importante que ela fala é a análise dos riscos psicossociais daquele ambiente. Então, uma outra conclusão que você tira disso é o seguinte, olha, é, eu aqui no Machado Meyer, eu estou exposto a determinadas situações que são completamente diferentes de situações de um outro advogado, também advogado trabalhista, de um outro escritório, que pode estar aqui do meu lado na Faria Lima, prestando serviço para clientes bem parecidos, mas o ambiente é outro. Então não tem como dizer, não, todos os advogados estão expostos aos mesmos riscos psicossociais. Não é isso, porque a gente tem que considerar em qual ambiente aquele advogado se insere. Como a Jéssica disse, a organização do trabalho dentro de um escritório pode impactar substancialmente nos riscos psicossociais daquele escritório. E mais ainda, a organização do trabalho dentro de um departamento dentro do escritório pode ser diferente da do outro departamento, que terão outros riscos psicossociais ou não. Então, ainda que a gente utilize uma metodologia que tenha aí um padrão internacional aceito pelos técnicos, invariavelmente a empresa ela vai ter que adaptar aquele padrão para a realidade dela, para daí fazer uma ponderação concreta dos resultados apurados em cima daquele padrão. Porque, como a Jéssica disse, né, é uma receita de bolo, né? Então, quando os clientes começaram a trabalhar nisso, né, em 2025, agora mais fortemente em 2026, talvez a principal coisa que a gente fala é assim, puxa, tem aqui um prestador aqui que está sugerindo que a gente aplique esse questionário e isso aqui resolveria. Já entendemos depois de 12 meses, 15 meses, né, desenvolvendo o assunto, que um questionário padrão está longe de ser a solução para a gente fazer o mapeamento de riscos psicossociais. Então, acho que o principal aspecto jurídico aqui é a melhor, né, a gente ter o respaldo principalmente da metodologia, da ferramenta e desse processo que a gente vai chegar para mapear quais os riscos que são os riscos que de fato nos afetam. Por quê? Porque o mapeamento equivocado dos riscos, né, o mapeamento de riscos que não necessariamente seriam riscos, geram diversos riscos para a organização. Então, se eu Riscos mapeio jurídicos, né? riscos jurídicos, exatamente. Por quê? Porque na medida em que eu incluo um risco psicossocial dentro do meu PGR, se eu tiver um afastamento médico associado àquele risco psicossocial, aquele afastamento vai ser considerado um afastamento relacionado ao trabalho e, consequentemente, o colaborador tem estabilidade de 12 meses quando ele volta, eventualmente a gente vai arcar com danos relacionados àquele afastamento, custeio de, né, gastos médicos, enfim, todas as consequências decorrentes disso. Então, a gente precisa ter muita certeza de que o resultado do mapeamento é o resultado correto que considera a realidade daquele ambiente de trabalho. Ponderamos ou não ponderamos os fatores da nossa realidade?
Estamos considerando apenas um resultado padrão ou estamos considerando os nossos dados objetivos? Estamos considerando nossos afastamentos? Ah, as pessoas supostamente estão trabalhando muito, mas estão mesmo? Qual é o nosso histórico de horas extras, né? As pessoas respeitam os intervalos, não respeitam os intervalos? Como que funciona a dinâmica da nossa organização em si? Então, a gente tem sim que considerar uma metodologia padrão, mas, sem sombra de dúvidas, um dos passos mais importantes desse mapeamento é a ponderação desses resultados em cima da nossa realidade fática, com base nos dados objetivos que cada organização tem, como a Jéssica disse no começo. Sim, e você está trazendo uma questão que, até falando de saúde mental, é muito importante quando a gente vai compreender o sujeito e o ambiente, né? Que é o contexto. Como é que eu posso analisar Exatamente. algo fora daquele contexto? Então, eu preciso conhecer o contexto. E aqui o contexto é o ambiente, né? Como você disse, um escritório de advocacia é diferente do outro. Então, a mesma atividade, ela pode trazer riscos diferentes dependendo do ambiente em que ela está, né? Então, Exato. esse é um ponto que no início, né, no ano passado, o pessoal gerou muita dúvida, né, de, tá, agora eu tenho que fazer a avaliação de todos os meus colaboradores de saúde, e não é isso, né? É a avaliação do ambiente. O que que esse ambiente favorece ou não essa saúde, né? Então, o contexto e essa responsabilidade, né? Eu vejo muito na tua fala o quanto é para fazer de maneira responsável e com dados, né? Exatamente. Para que esses dados gerem registros, que é uma outra obrigação dentro da lei da NR1, né? Exato, Então, porque se no final você mapear que você tem um risco psicossocial apenas, que bom. Então você vai ter que ter um respaldo por trás, né? Vários arquivos que resultaram naquilo. Pode ser que você conclua que você não tem nenhum risco psicossocial. Pô, difícil, mas vai que. Se você tiver um respaldo técnico daquele resultado, excelente, está arquivado. É exatamente isso. e uma das exigências da lei também é que esses riscos eles tenham níveis, né? Então é baixo, é Exatamente. médio, é alto. Então, assim, além de ter os riscos, eu preciso entender o grau desse risco, se ele é alto, se ele é médio, se ele é baixo, e quais as ações, e aí a gente já começa a entender um pouquinho que a Jéssica trouxe também das prioridades, né? Como é que a gente vai estabelecer, então, essas prioridades dentro desses riscos? E antes da gente voltar com a Jéssica, né, Murilo, o que que dentro desse processo e todas essas ações que a gente está trazendo, que são obrigações, se a gente pudesse, eu sei que são várias, né, mas dentro da visão jurídica, quais as obrigações? Acho que fica todo mundo muito curioso, né? O que de fato eu sou obrigado a fazer, independente de multa ou não, né? Porque por enquanto estão suspensas as multas, mas a lei ela está estabelecida desde maio do ano passado. Então, quais são essas obrigações e que cuidados essas empresas, né? Você já começou a falar desses cuidados, mas que obrigações seriam, se eu pudesse listar, e que cuidados eu devo manter mesmo sem as multas e as É, sanções? não, claro, vamos lá. A NR1, ela já existia há muito tempo e ela Uhum. estabelece basicamente a necessidade de toda organização ter um PGR, né? Esse PGR, ele já sempre, né? Todo mundo já deveria ter o seu respectivo PGR. Qual que é a diferença do PGR de antes para o PGR de agora? Que antes o PGR não listava os riscos psicossociais, listava outros riscos, né? A partir, então, agora de 26 de maio de 26, a organização ela precisa atualizar o seu PGR para que esse PGR agora conste quais riscos psicossociais aquela organização expõe os seus trabalhadores. Mas não é riscos psicossociais é, que são de todos os trabalhadores. O PGR ele é separado por departamentos, por atividades, por setores, por atividades, né? Então, o risco psicossocial do advogado da empresa é diferente do risco psicossocial do RH da empresa, que é diferente do risco do cara que está vendendo o produto, né? Cada departamento tem que ser analisado separadamente e, consequentemente, os riscos, eventuais riscos psicossociais, têm que ser alocados conforme a função e atividade desenvolvida, né? Então, qual é a obrigação? A obrigação é que as empresas atualizem seus PGRs para que elas tenham mapeados os riscos psicossociais, né? Ah, então isso significa que todo mundo vai ter risco psicossocial, como a Jéssica disse. Olha, provavelmente algum você vai ter, né? Mas pode ser que você seja uma empresa que já adotou todos os mecanismos de proteção e melhorias que você foi capaz, mesmo antes da NR, de já ter dirimido todos os riscos psicossociais a ponto dele não ser um risco. E se você já fez isso, o resultado da sua avaliação
de novo, respaldado por uma análise técnica de um especialista, vai demonstrar isso. Mas, anyway, você vai ter que atualizar o PGR, então, para dizer isso, né? Olha, os riscos seriam esses, mas, em É um razão risco dessas baixo. medidas já adotadas aqui, Uhum. conseguimos já afastar esses riscos. É a mesma coisa, olha, você tem um risco que ele é afastado por um EPI. Se você afasta completamente esse risco via aquele EPI, você diz que o risco existe, mas que ele foi afastado completamente por aquele EPI. Então, você pode dizer, olha, tínhamos esse risco psicossocial aqui, X, que seria baixo, mas a gente já implementou XYZ, é, é, XYZ medidas. Em razão dessas medidas, esse risco está completamente dirimido hoje. Pode ser um Uhum. resultado, né? Então, basicamente você vai mapear esses riscos e você vai listá-los e, inclusive, vai listar quais medidas você já fez. Agora, pode ser que você mapeou riscos que você ainda não conseguiu dirimi-los completamente. Então, você vai daí fazer a segunda coisa que a norma exige, que é quais são as medidas de gerenciamento desses riscos que você vai então implementar, para que no próximo PGR, talvez, você tenha conseguido dirimi-los. Então, por isso que é uma constância, né? O PGR ele deve ser constantemente atualizado e revisado. Então, pode ser que hoje você tenha o risco A, ano que vem, pode ser que você já não tenha esse risco A, porque as medidas que você adotou foram suficientes para que você afastasse aquele risco A. Então, as obrigações de uma forma abstrata são mapeie e gerencie aqueles riscos que você mapeou, os riscos psicossociais. Como fazê-lo? Aí, por isso, a importância de você adotar uma metodologia técnica que tenha um respaldo, porque se o fiscal do trabalho for te fiscalizar, ele vai falar: escuta, com base em que você mapeou esses riscos aqui? Qual foi a metodologia? Quem atestou que essa metodologia é uma metodologia válida do ponto de vista médico para você fazer esse mapeamento? Ah, tenho aqui todos esses laudos, fizemos tudo isso aqui, chegamos a esse resultado. Então, por que isso? Como a ANR ela não listou qual é o caminho a ser feito para que os riscos sejam mapeados, fica a critério do especialista a metodologia e a técnica para fazê-lo. Uhum. Então, assim, a gente tem essa obrigação do PGR para algumas, que está incluso na avaliação ergonômica, esses riscos Exatamente. psicossociais, né? E fazer esse gerenciamento do risco, que agora ele pode estar baixo, porque já foram feitas algumas ações para quem já implantou no ano passado ou que já vem implantando. E para quem ainda não implantou, então inicia aí com essa avaliação, Exatamente. contratando um técnico e faça o PGR, a avaliação ergonômica, para que façam esses documentos, né? Porque a gente está falando aqui de ações, mas são documentos também, né? E esse gerenciamento, que pode um risco baixo hoje, amanhã também ser alto, se eu deixar Sim. de cuidar dele, né, durante Exatamente. esse caminho. Então, aquele risco que já foi dirimido, como você trouxe, ou já foi tratado, gerenciado, eu preciso acompanhar, né, para que ele continue baixo, para que ele continue não afetando a saúde do trabalhador ou gerando esses afastamentos, É né? isso aí. E aí, Jéssica, tem algum case, algum aprendizado específico que ilustre bem essa jornada de implantação, algo que seja relevante você trazer e compartilhar com a gente? Eu vou trazer algumas informações, não posso falar de clientes específicos, Claro. obviamente, mas eu vou trazer algumas informações interessantes de que realmente a gente teve uma mudança muito significativa, porque o que o Murilo falou aqui, só linkando com o que ele disse, as empresas passaram, e eu vejo os profissionais meus da área de saúde ocupacional olhando realmente para o PGR agora, né? Porque é o programa de gerenciamento de riscos da empresa, não como uma folha estática, mas sim como algo orgânico, e ele tem que ser orgânico, né? Então, assim, quando a gente Uhum. fala de riscos químicos, físicos e biológicos, a coisa ficava um pouquinho mais estática, porque a gente resolvia de forma muito pontual. E os riscos psicossociais a gente não consegue resolver de forma pontual, a gente vai ter que trabalhar numa escala, geralmente. Então, acho que esse é um ponto importante. A primeira mudança de visão é que o PGR, de fato, vira uma ferramenta de gestão, e isso é um ponto principal aqui dentro. Outro ponto que eu consegui identificar é, de forma de aprendizado mesmo, né, que apareceu repetidamente, foi perceber que a percepção, e isso já contando um pouquinho de como a gente metrificou e a gente utilizou instrumentos validados pela Organização Internacional do Trabalho, já que a gente consegue já se espelhar um pouquinho com lá fora, com cases na Europa, entre outros países que já fazem isso, né, devido a algumas ISOs e tudo mais. Um aprendizado que a gente teve foi que, repetidamente, foi perceber que a percepção da liderança nem sempre era igual
a experiência do colaborador, e isso é muito interessante. Porque em algum momento a gente estava imaginando que determinado tema seria a principal prioridade, e os dados mostravam uma realidade completamente diferente. Então, isso reforçou uma lição bastante importante aqui dentro, porque decisões de gestão ficam muito mais assertivas quando a gente se baseia em evidência e não apenas em percepções. Então, aqui eu acho que é um ponto importante. Eu estive na Harvard Business Review e vendo alguns dados interessantes que eles estão falando ali com relação à saúde, riscos psicossociais, e aí é um ponto interessante, o quanto a gente não aprofunda os dados que a gente já tem, né? E os dados, eles confirmam muitas vezes coisas que a gente já tinha uma ideia, mas também possam mostrar coisas que a gente nem imaginava. Então, é exatamente aí nesse movimento que a gente consegue priorizar. E quando a gente tem esses dados mais assertivos, que nem o Murilo falou, você escolheu a ferramenta certa, você tem um profissional ali te orientando como é que você vai fazer esse movimento. Existe uma matriciação, um estudo de matriciação de risco, que é ver severidade, probabilidade de adoecimento por conta daquele risco estar presente no ambiente, é a forma da gente melhor setar e mostrar que uma metodologia bem embasada vai mostrar para a gente exatamente o caminho correto. Mapear, diagnosticar, entender a severidade e a probabilidade daquilo ali realmente levar ao adoecimento, ao afastamento, todas as implicações jurídicas que a gente tem, para a gente setar os planos de ação. Então, basicamente, o aprendizado foi que a gente tem uma realidade muito descolada hoje. Então, a liderança pensa que o risco poderia ser esse. Os liderados veem os riscos como outro. Como é que a gente começa a conectar essas informações de uma forma muito mais segura? Só a ferramenta de diagnóstico, ela não é o suficiente para a gente conectar com uma realidade. Então, olhar os outros dados, fazer uma confirmação junto com a pesquisa de clima no dia a dia, isso fica muito na mão do RH, a gente teve num comecinho, não sei se você passou por isso, Lívia, se vocês passaram por isso aí também, Murilo, quem vai ser o responsável, porque risco psicossocial não é do pessoal do SESMIT, claro que é, né? Então, assim, nós somos a parte da segurança, da saúde e segurança aqui dentro, mas a gente pode contar com outros dados que estão em outros lugares cilados, então, o RH tem informações valiosas, as lideranças têm informações valiosas, então trabalhar nessas escutas qualificadas para além da ferramenta ajuda muito a gente entender essa realidade da melhor maneira possível e assim mostrar aquilo que a gente precisa priorizar, tá? Sim, e isso principalmente, né, que você trouxe, a gente vendo na prática, essa dúvida de quem deve ser o responsável ou quem deve implantar. Então, veja, a gente está aqui falando, né? Psicologia, enfermagem, advocacia, já falamos de segurança do trabalho, já falamos de RH, já falamos de gestão, ou seja, inclusive, né, na lei traz que todos devem ser envolvidos, né? É um também dos requisitos. Por quê? Porque de fato é uma questão organizacional e sistêmica, né? Todos estão envolvidos. Então, isso que você trouxe, Jéssica, é bem interessante do reconhecer, né? Relembrar quem a gente é, que dados a gente já tem, o que já existe, para a gente se reconhecer enquanto contexto, né? Enquanto ambiente, como o Murilo também trouxe para a gente, como eu vou lidar com esse tipo de situação? E se eu, então, na prática, como aconteceu aí com a Jéssica, eu verificar que eu tenho lideranças com visões diferentes dos colaboradores. Não é para isso gerar mais um risco e mais um conflito, mas de fato que a gente consiga olhar essa realidade e falar o que é que tem aqui que eu não estou vendo, né? Então, essa pergunta que a Jéssica traz, que a gente possa anotar, né? E possa perceber. E eu acredito que o jurídico nos dá um embasamento também para a gente tomar decisões mais assertivas, né? Ter um advogado do nosso lado e entender de que modo isso afeta, né? Então, outra coisa interessante que a Jéssica traz na fala dela, né? A gente precisa reconhecer os riscos e também, lá dentro do PGR, dentro da documentação, eu preciso falar como esse risco afeta a saúde do trabalhador. De que modo esse risco afeta a saúde organizacional, né? Pensando do ponto de vista de segurança do trabalho, mas também jurídica,
né? Então a gente está falando de uma saúde de todo mundo, né? Dessa saúde de todos os setores, né? E não simplesmente das pessoas. De fato, a saúde ainda é uma responsabilidade também compartilhada com o colaborador. Né? Então, ele também tem um compromisso, e a NR1 ela também se torna esse compromisso do colaborador, né? Do colaborador também se comprometer com a saúde dele, né? Da parte que lhe cabe, da parte que ele precisa se cuidar para ter vitalidade, para entregar um bom trabalho naquele contrato firmado com essa empresa, né? E até convidar todo mundo que está aqui, que se quiser interagir, se quiser trazer perguntas, a gente fica aberto também, podem interagir durante, tá? Ou no final também, não tem problema, mas fiquem muito à vontade para interagir aqui com a gente vai coordenando também aqui no chat. A Miriam Pinheiro trouxe, quando a empresa tem muitos colaboradores terceirizados e que atuam diretamente e constantemente com os colaboradores CLT, vale fazer o diagnóstico? Acho que todos podemos responder aí, né? Começando com o Murilo, pode ser, Murilo? Claro, assim, a lei de terceirização, né, ela estabelece que é responsabilidade da contratante, né, é, zelar pela saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços em suas dependências, né? Então, isso significa que o PGR da contratante, ela tem sim que considerar o desenvolvimento das atividades pelos trabalhadores terceirizados dentro das suas dependências. Então, se a gente tem terceirizados trabalhando nas nossas dependências, é a gente que precisa fazer o mapeamento dos riscos, tanto físicos quanto psicossociais, né, daqueles trabalhadores que estão trabalhando nas nossas dependências. Quer complementar, Jéssica? Não, o que o Murilo falou tá perfeito. A grande questão é, se eu tenho um terceiro, ele está inserido no meu ambiente de trabalho, ele está sendo exposto aos mesmos riscos que os meus colaboradores que são CLTs. Então, nada muda. A gente precisa realmente identificar ali dentro. Ele está sendo exposto de alguma forma a esse fator que pode levar ao adoecimento. Então, como bem expôs o Murilo, de acordo com a lei, você precisa fazer um mapeamento de todos os colaboradores, sejam eles terceirizados ou não, porque eles estão expostos ao risco da mesma maneira que os outros, tá? Uhum. E é bem interessante essa dúvida, né? Porque ela vai no cerne do que a lei traz. É a saúde do trabalhador, mas o que a gente está medindo é o risco do ambiente. Então, se eu frequento aquele ambiente, naturalmente vale fazer o diagnóstico. E a gente está falando de dados, né? Então, se eu tenho mais pessoas participando, sejam elas de todas os setores e posições, eu vou ter uma visão mais global. E claro, né, falando do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista da saúde, a gente precisa validar esses dados, né? Então, não quer dizer que dê um resultado ali, aquilo já me representa o que é a minha empresa. Não, é validar os dados, é pegar, né, como a Jéssica trouxe, as escutas qualificadas, né, é pegar e entender o que, que isso me representa de risco jurídico também, o que, que eu preciso cuidar dentro. Então, veja que são várias pontas que melhora todo o processo. Né? Essa é a visão, e daqui a pouco, isso, além de ter multas, podem vir em outros tipos de incentivos para as empresas e de reconhecimentos e para os próprios colaboradores que se preocupam com isso, tanto em termos de resultados, né, o quanto esses resultados com trabalhadores mais saudáveis ou protegidos, né, se entregam mais, né, quanto também do ponto de vista jurídico, a gente vai ficar com tudo mais documentado, a gente vai ter mais dados, e hoje com dados ainda entrando aí, a gente não vai falar sobre isso, né, em quem sabe em um outro encontro a gente vai falar de IA, mas o quanto, né, esses processos se melhoram quando a gente vai utilizando esses dados na direção, de fato, do que precisa ser olhado, né, e documentado principalmente, por isso que tem um advogado aqui com a gente hoje, porque de fato é uma outra questão da lei de documentar, né? Tudo isso que a gente está falando aqui precisa estar com evidências, né? Precisa estar Porque comprovados, né, acho Murilo? que assim, né, Lívia, até complementando, né, o fiscal do trabalho, quando ele for te fiscalizar, é óbvio que ele vai te pedir o PGR, com certeza. Mas ele vai te pedir todos os documentos por trás que basearam aquela atualização daquele PGR com aqueles riscos psicossociais. Então, não adianta você entregar um PGR sem todo o embasamento que levou aquele resultado do PGR atualizado.
E aí trouxe o resultado, o que é que a gente fez com isso, né? Se está baixo, Exatamente. alto ou médio, o que é que eu fiz? Né? Então, deixar tudo isso muito bem documentado. A gente teve mais participação aqui da Andrea, perguntando, na nossa experiência, quanto às questões pessoais, o quanto as questões pessoais podem interferir na percepção do ambiente laboral. Essa pergunta é boa, né? E aí talvez é um dos nossos desafios, né, Jéssica, na prática, o como a gente vai filtrar se é um viés pessoal ou se é um viés realmente do ambiente, o quanto tem uma questão pessoal interferindo. Perfeito, a gente não pode esquecer que a gente é biopsicossocial, no fim das contas, né? Ninguém aqui senta para poder falar, ter uma palestra sem pensar nos problemas de casa, gente. Ou a gente está trabalhando e pensando em coisas que aconteceram na nossa casa. Então, essa é uma pergunta muito fundamental, porque sim, os fatores pessoais eles podem influenciar a forma como cada pessoa percebe o ambiente de trabalho. Então, cada colaborador traz sua própria característica individual, mas o objetivo da avaliação prevista na NR01 não é identificar problemas individuais. Os problemas individuais, eles são detectados no PCMSO, lá na ASO, quando você senta na frente do médico e faz seu exame periódico ali dentro. Então, ali é que está esse movimento de a gente identificar questões individuais. E aí a gente precisa compreender um pouquinho melhor aqui fatores organizacionais, quando a gente está falando de NR01, de forma muito mais consistente, que podem representar alguma questão com relação à saúde do trabalhador. Veja, quando a gente olha para os dados ali do INSS de afastamento, mais de 500 mil pessoas afastadas por questões de saúde mental. Inegável, a gente tem um problema. Isso passa a ser um problema de saúde pública, porque a gente está vendo pessoas cada vez mais se afastando por questões de saúde mental. Em algum momento, está se falando de nexo causal com o trabalho? Quando a gente olha para esse dado? Essa é uma pergunta interessante. Não necessariamente, porque quando a gente olha ali, a gente vai ver que o primeiro lugar é a ansiedade, o segundo é depressão, o terceiro é depressão recorrente, né? No quarto a gente vai ver vício em drogas, aí no quinto lugar a gente vai ver estresse. O estresse é um dos poucos aqui que a gente pode facilmente, eu olhando, que poderíamos estar relacionando. A ansiedade também pode estar relacionada ao trabalho. Mas pode estar relacionada com as minhas questões de vida. Então, acho que assim, acho que esses são pontos muito importantes para a gente levar em consideração. Mas trazer de fato que o ambiente de trabalho foi o fator de adoecimento, isso, né, isso exige perícia, isso exige de fato que a gente crie um nexo causal ali dentro, e quando a empresa tem todas as ferramentas onde ela está acompanhando os riscos psicossociais, fica muito mais difícil a gente criar esse nexo se a gente está fazendo todas as ações certinhas. Caso contrário, de fato pode acontecer, mas no geral, quando a gente olha, e aqui, o Brasil é o único país que, por força de lei, né, burnout está associado a questões de trabalho, porque no CID, e não necessariamente ele está, o esgotamento emocional por questão de trabalho mesmo, de fato, é mínimo ali dentro do INSS. E esse sim está relacionado com o nexo causal trabalhista, tá? Então, laboral ali no dia a dia. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente não esquece os nossos trabalhos, as nossas questões pessoais quando a gente está no ambiente de trabalho. Se eu estou passando por um luto, vocês acham que eu vou estar realmente produzindo como eu deveria estar produzindo no dia a dia? É óbvio que não. Então, a gente precisa ter essas percepções, e é por isso que eu falei tanto de liderança, estar bem preparada para isso, porque apoio emocional, acolhimento, ele precisa acontecer de uma outra forma. As empresas precisam analisar as pessoas realmente dentro desse guarda-chuva e dar as ferramentas para que elas estejam bem e saudáveis dentro desse ambiente. Então, o trabalho é fator protetor no geral, e não um fator de adoecimento. E a gente tem que voltar com essa conexão para dentro de casa, porque o trabalho me ajuda a me distrair, a produzir, e não pensar em algumas outras coisas que eu talvez tenha no meu ambiente familiar ou no meu convívio social. Então, o resgate do fator protetor do trabalho, porque a gente esquece muito disso, mas o trabalho é um fator protetor da saúde mental do colaborador, tá? Sim, e a gente É, escuta é, muito. se eu puder, Só Lívia, um. complementar.
Vai lá, Só um Claro. vai lá, vai lá, parênteses vai aqui, né? lá. Quando ela fala desse do fator protetor, a gente escuta muito, né? Às vezes a pessoa não tá bem e fala, não, não me afasta do trabalho, porque senão eu vou ficar pior, né? Então a gente precisa ter essa balança, esse equilíbrio, né, Murilo? Pode falar. Não, exato. E aí eu ia falar, aqui casando um pouco com o jurídico, né? Porque numa fala anterior a gente falou, olha, esse projeto é um projeto de quem? É um projeto do RH, só, sem sombra de dúvidas, aqui com os nossos clientes, que a gente, né, apoiou vários aí ao longo desses projetos, os projetos que foram mais legais e cujos resultados a gente olha e fala, puxa, esse aqui ficou muito legal, foram os projetos em que a gente teve sim o envolvimento do time de saúde e segurança, do time do RH, do time do jurídico e construíram junto a melhor metodologia e como fazer essa ponderação dos resultados decorrentes de uma avaliação padrão, que é o início de tudo, né? Uhum, Mas, por outro lado, a gente teve clientes que, por exemplo, não tem um time interno de saúde e segurança, porque não é obrigado por lei, então uhum, teve que trazer um prestador de fora que não conhece daquela realidade, né? E, né, sendo, não querendo ser mais realista que o rei, mas a gente sabe que a gente tem, no início, principalmente, dado a novidade da norma, a gente viu uma série de prestadores de serviço independente que, cara, eles não sabiam muito bem como mapear os riscos psicossociais e começaram a oferecer soluções pouco simplistas, né? E aí, quando o cliente chegava e falou assim: olha, o meu prestador de serviço de saúde sugeriu eu passar esse questionário aqui para a turma para mapear os riscos psicossociais. E aí eu já cheguei a revisar questionários que a pergunta era assim: você se sente ansioso? Você se sente estressado? Então, assim, essa pergunta, com certeza o resultado dela não vai chegar a lugar nenhum. Porque, né, minimamente, e aí, obviamente, eu não sou especialista técnico, mas eu sei que perguntar para alguém se ele se sente ansioso, ele pode se sentir ansioso por diversos motivos. Ele pode se sentir estressado por diversos motivos, né? A ideia é, puxa, será que o ambiente gera ansiedade? Será que o trabalho gera ansiedade? Né? Então, uhum, conectando com a pergunta, né, que foi feita, vai muito da metodologia utilizada. Se você utilizar uma metodologia genérica, que não tem muito embasamento, pode ser que os resultados digam, os seus trabalhadores se sentem ansiosos. Mas e aí, né? Como é que a sua metodologia concluiu que essa ansiedade ela tem o nexo com aquele ambiente, com aquele trabalho? A sua metodologia ela foi capaz de fazer esse filtro? Então aqui será que a metodologia que você está utilizando ela consegue capturar de fato a ansiedade que é do trabalho e descartar as outras ansiedades? Será que você está fazendo uma ponderação dos riscos com a realidade, com os dados da sua organização para você conseguir descartar resultados que não têm relação ao trabalho? Então aí que está a importância do correto mapeamento e da correta metodologia no final. uhum. E acho que tem duas questões bem importantes aí, né? Quando entrou a lei, falou assim, agora eu tenho que fazer um monte de coisa, é mais um trabalho aqui para a empresa, é mais uma coisa que eu tenho que arcar, enfim. E isso que o Murilo trouxe do. Algumas empresas não têm a segurança do trabalho, algumas empresas não têm RHs, principalmente empresas menores, né? Não tem dados, não tem pesquisa de clima. Então, por isso que a gente falou desse cuidado, né, da estruturação, porque de fato não é que a gente vai ignorar a ansiedade do trabalhador ou aquilo que ele está apresentando. É que a gente talvez houve-se, né, no início alguma confusão, porque dentro da psicologia a gente fala de avaliação psicossocial, que aí sim eu vou fazer uma avaliação daquele trabalhador enquanto a saúde dele individual, né? Então são avaliações que já existiam, né, que o psicólogo já faz dentro da saúde e segurança do trabalho. E aqui a lei trouxe a avaliação dos riscos psicossociais do ambiente. E aí houve uma confusão dessas duas coisas. Então, não quer dizer que agora a gente vai passar a ignorar a saúde do trabalhador. Quer dizer que no momento, é o momento quando se fala da NR1, da aplicação do PGR, da avaliação ergonômica, enfim, a gente está falando da avaliação do ambiente. E aí a gente não vai avaliar mais o trabalhador? Vai, mas no momento que é necessário. Então, se for identificado alguma questão ali,
Eu vou encaminhar ele para um profissional da saúde e dizer, olha, você precisa fazer uma avaliação lá com o médico do trabalho ou com o psicólogo para a gente avaliar a tua questão individual. Mas aí não é NR1, né? A gente está falando de outra lei, de outra questão que já existia e que vai continuar existindo, né? Que eu vou fazer os encaminhamentos necessários. Então, por isso que a gente está falando dessa questão sistêmica, né? De prestar atenção que eu não vou ignorar, né? Mas eu vou avaliar tudo com responsabilidade, né? Com consciência, né? Como o Murilo trouxe lá atrás, para cada coisa no seu lugar. Então, eu vejo que a NR1 ela traz essa responsabilidade da gente organizar melhor isso, né? Para entender, tá, o que que é responsabilidade do trabalhador, o que que é responsabilidade da liderança, o que que é responsabilidade do RH, o que que é responsabilidade da segurança do trabalho, o que que é responsabilidade jurídica, e o que que é responsabilidade, então, organizacional de fato desse ambiente, enfim. Né? Então, a gente precisa olhar para esses pontos, né, e entender que fatores individuais continuarão existindo, fatores ambientais da empresa continuarão existindo, e a gente está falando aqui de tratá-los separadamente. Se aqui na avaliação de risco de ambiente eu avaliei que tem questões individuais, vou encaminhar lá para o setor responsável da saúde, segurança do trabalho e do RH. Né? Mas se eu estou identificando que aqui tem a questão do ambiente, então a segurança do trabalho e as ações necessárias vão ser feitas. Né? Então, a Miriam até agradeceu aqui, né? Porque de fato é um motivo de discussão da maioria das empresas, né? Então, que a gente entenda que avaliação psicossocial, que é avaliar a saúde do trabalhador, é diferente de avaliação de risco psicossocial. Né? Isso é bem importante para quem não é da área não se confundir, né? E aí tem uma outra questão aqui, que é bem desafiadora, que é como mensurar os riscos biopsicossociais de estruturas corporativas delicadas que envolvem a questão de assédio, firing por parte da liderança e níveis mais altos de hierarquia, que alimentam contratações por indicação, com ambiente de favoritismo, e o RH não consegue agir, enfim, então a gente está falando daqui de novo de duas questões, né, que envolve a segurança do trabalho, mas envolve também questões do RH. Tem Quer algum começar, caso? Jéssica? Eu Ô, posso começar e você me complementa, Murilo, mas vamos acho que lá. assim, a gente refaz de novo o que a Lívia e o que o Murilo falou agora há pouco, né? É, a gente tem fatores biopsicossociais que ficam a nível de indivíduo, e isso a gente vai ver sempre no PCMSO, essa é a sigla que a gente vai ver, né? No exame físico que a gente faz ali, no exame periódico, junto com o time de saúde da empresa ou terceira. E aí a gente tem os fatores de riscos psicossociais. E esses fatores são coletivos, sempre vão ser coletivos, eles estão inerentes ao ambiente, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Essa é uma pergunta difícil, ela é uma pergunta desafiadora, porque a gente vai entender aqui que tem situações mais complexas do que a gente encontra na prática, ou do que a gente fala em outros roteiros normalmente. Então, a gestão do risco psicossocial não tem como objetivo provar caso individual de assédio ou estabelecer nexo causal de uma doença. O que ela faz aqui é identificar fatores organizacionais que aumentam a probabilidade de exposição a risco, como problemas de liderança, comunicação, justiça organizacional, segurança psicológica. Então, quando esses fatores aparecem de forma consistente no diagnóstico, eles sinalizam para a organização que existem aspectos de gestão que precisam ser revisados. Então, a investigação de casos específicos, assim como caracterização de assédio ou nexo causal de uma doença, segue outros processos que envolvem outras instâncias dentro da empresa, né? Então, assim, por isso que a gente tem, às vezes, canal de denúncia. É importante a gente também ter outros movimentos ali dentro, para que as denúncias sejam apuradas de uma forma através de um compliance ali pela empresa e essas análises acontecerem. Então, é importante, o que é importante a gente entender aqui? Que a gente tem que separar essas duas discussões, porque a NR01, ela prevê o quê? Tratar a gestão preventiva dos riscos presentes no ambiente de trabalho, e já a caracterização de nexo causal ou de um caso individual depende de uma avaliação técnica específica, considerando o contexto, história clínica, todos os outros elementos ali, tá? Então, o diagnóstico organizacional, ele não substitui essa análise, mas ela pode indicar que existem fatores dentro do ambiente que merecem uma atenção de correção. Então, quando a gente vê isso de uma forma muito mais clara,
O foco é deixar de encontrar culpados ali, e passa a ser compreender quais fatores organizacionais podem ser prevenidos ou mitigados de alguma forma. É basicamente isso. Então a gente tem que olhar para essas duas esferas de forma separadamente, tá? Ai, Murilo, por favor, me complemente, por Eu acho gentileza. que, claro, e aí, eu acho que aqui, esses temas, como esses temas, eles acabam gerando riscos jurídicos, né? O jurídico aqui pode contribuir muito para a identificação ou não do assédio moral, por exemplo, como um fator de risco psicossocial, porque vamos imaginar uma organização de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? Quando você olha os canais de denúncia, não visualizamos denúncias de assédio moral, né? A gente fez um diagnóstico preliminar, e a gente concluiu que não conseguimos identificar ali um assédio moral organizacional, né? Ah, puxa, mas a gente olha para o histórico aqui, a gente viu que a gente teve sim uma denúncia de assédio moral que foi consubstanciada e que a gente mandou o gestor embora, e de fato foi concluído que tinha tido assédio moral naquele caso concreto. Ah, legal. Quantos casos desse a gente teve no último ano, considerando uma organização de 1.000 pessoas? Ah, tivemos um. Pô, o assédio moral, então, é um risco psicossocial daquele ambiente? Provavelmente não, porque tivemos apenas um caso de um ambiente de 1.000 pessoas, né? Ah, tivemos pouquíssimos casos em um ambiente de muitas pessoas, né? Então, assim, ter um caso de assédio moral num ambiente em que você tem diversos líderes, diversas equipes, etc., não faz com que você tenha que listar o assédio moral como risco psicossocial da organização, né? Então, ou tivemos denúncias de assédio moral, mas após a investigação concluiu-se que não era um caso de assédio moral e nunca tivemos nenhum outro caso, apesar de termos as denúncias. Também não parece que o assédio moral seria algo a ser listado, né? Essa prática de quiet firing aqui, né, que resumidamente, seria você colocar ali o colaborador num ócio forçado que o fizesse potencialmente pedir demissão, ou você, né, ir jogando ele de lado para ele sair indiretamente, né? Isso aqui é um negócio que, para isso virar um risco psicossocial, puxa, né, vários gestores deveriam estar praticando isso naquela organização a ponto daquilo virar um problema organizacional, né? Ah, tivemos um caso num setor específico, numa empresa de milhares de pessoas. Isso não vai ser um risco psicossocial da organização, porque é um outlier. E o resto das coisas que a empresa faz para afastar o risco do assédio moral no ambiente? Quantos treinamentos são dados para a liderança? Né, tem canal de denúncia? Não tem? Tudo que é denunciado é de fato apurado? Como que a empresa reage àquilo? Ah, o gestor que causou o caso de assédio moral, a gente mandou embora, ele não está mais lá. Então, assim, quais são todos os outros mecanismos para diminuir o risco do assédio moral? Isso sim tem que ser levado em consideração, que daí são os dados, né? Para eventualmente ponderar uma resposta de um questionário que eventualmente alguém teve sim esse problema. Mas e o todo, né? Como é que a gente avalia? É o todo que gera a análise do PGR, não casos pontuais que eventualmente sejam outliers numa organização. Então, a gente está falando de validar esses dados, né, ter esse diálogo, né, entre as áreas, esse diálogo jurídico, principalmente, porque envolve uma lei, né? E aí fica a dúvida, né? A gente falou aqui compliance, RH, segurança do trabalho, né? Essa parte do médico, do trabalho, enfim, são várias pessoas envolvidas, né? O jurídico. E as empresas pequenas que não têm essas áreas, qual que é a orientação, Murilo, né, já que de repente não É. tem, né, toda essa estrutura para sustentar toda essa exigência que parece complexo, né, mas que quando a gente vai para a prática a gente vai ver que não é tão complicado assim, só é responsabilidade, né, exige responsabilidade. Como é que as empresas pequenas, e aí já entrando nessa questão mesmo das sanções, das multas, enfim, que foram prorrogadas, como é que as empresas pequenas também podem se cuidar, né? Quem tem 9 colaboradores, um colaborador, 2 colaboradores, como é que ela pode também estar dentro da lei e se cuidar aí com as multas possíveis após esse adiamento? Eu acho que, sem sombra de dúvida, se você não tem um corpo de empregados interno que possa, né, colaborar substancialmente com o resultado da avaliação, você vai ter que você que não é especialista na área, você vai precisar de profissionais especialistas na área.
Então, sem sombra de dúvidas, daí, para uma empresa pequena, a tomada de decisão mais importante é a escolha do prestador de serviços. Uhum. E aí, é, é chato isso, mas isso é um custo do Brasil, é o seguinte, às vezes o barato sai caro. Então, você querer economizar no prestador do risco da avaliação psicossocial, que vai te fazer então um questionário genérico e vai listar no seu PGR ansiedade, fazendo a pergunta para o colaborador: você está ansioso? Vai te gerar um PGR que diz que a ansiedade é um risco psicossocial, e aí quando você tiver um colaborador que é afastado por ansiedade, o custo trabalhista decorrente disso, que não necessariamente precisaria ter ocorrido, porque a ansiedade talvez não deveria nem ter sido listada no seu PGR, vai ser muito maior do que o custo que você teria incorrido se você tivesse feito um bom mapeamento dos riscos psicossociais. Uhum. Então, assim, é a típica história do que o barato sai caro, porque hoje você economizou no mapeamento, daqui 24 meses você vai gastar numa condenação trabalhista que deu nexo causal de alguém que saiu ansioso num afastamento previdenciário que daí se tornou um afastamento do trabalho, né? Porque não Então, tem nenhuma documentação anterior porque, que mostre que foram feitas ações nesse e mais sentido, do que né? isso, às vezes listou no PGR ansiedade como risco psicossocial, porque a pergunta Entendi. do questionário era: você se Uhum. sente ansioso? Né? Uhum. Então, porque o mapeamento daí foi errado, consequentemente o resultado foi errado, consequentemente o PGR listou riscos que não precisariam ter sido listados, e aí você vinculou riscos à sua empresa. E aí, quando o colaborador é afastado por algo que você disse que era relacionado à sua empresa, você responde por aquilo. Uhum. Então, aqui, sem sombra de dúvidas, a tomada de decisão mais importante é: puxa, o meu prestador vai prestar um trabalho que de fato vai considerar a minha realidade, ou ele vai me dar aqui um questionário genérico que vai concluir nada e vai me dar um resultado genérico, né? Essa Uhum. é o Uhum. principal cuidado aqui para uma empresa pequena, porque ela vai se respaldar integralmente no resultado do prestador de serviço dela. O que ele disser, Uhum. ela vai acreditar. Porque quem vai avaliar que está errado aquilo? Não tem jurídico interno, não tem RH interno. Então você vai precisar confiar no prestador. Então, aqui sim vale, pô, vamos tomar cuidado no prestador e na metodologia que o prestador vai te oferecer. E o que pode acontecer com as empresas que não fizerem essa adequação e como foi adiado, foram adiadas É, as multas, também está adiando a poder implantar isso que a lei exige. Na verdade, o STF, né, ele decidiu recentemente, é uma decisão liminar, que basicamente suspendeu as multas, né? Então, você pode, inclusive, ser fiscalizado. Você só não vai poder ser multado, né? Então, você poderia receber uma fiscalização do Ministério do Trabalho hoje falando: olha, como está o seu PGR? Você já atualizou ele para a inclusão dos riscos psicossociais? Se a resposta for não, o Ministério não vai poder te autuar ainda, né? Mas depois desse período de suspensão, o Ministério vai poder te autuar por você não ter atualizado o PGR. Então, o fato aqui é, tal como lá em 2025, quando prorrogou por um ano, a gente recomendou para todos os clientes: gente, por favor, não esperem, né, maio de 26 para começar a pensar nisso. Vamos aproveitar que agora a gente tem um ano para a gente trabalhar com calma, para Uhum. fazer o correto mapeamento, para daí, em maio de 26 a gente já ter os PGRs atualizados. Então, agora prorrogou o quê? Prorrogou só não ser multado, né? Por 90 dias. Então, assim, puxa, não vamos esperar esses 90 dias para fazer a atualização do PDF. Vamos aproveitar que agora a gente tem mais um buffer para continuar Uhum. trabalhando para daí ter o PGR atualizado com os riscos psicossociais o quanto antes, né? Uhum. E aí teve esse adiamento do ano passado para esse ano. E aí, esse ano, novamente, em maio, teve a prorrogação aí de mais 90 dias, certo? Correto, Que correto. já está no fim desse prazo também, E agora no próximo tá mês, quase, né? exatamente. Uhum. Pode ser que a gente tenha uma nova decisão que prorrogue um pouco mais, né? E aí a gente vai Claro. depender um pouco do timing, mas o fato é, eu não vejo um futuro em que a exigência dos riscos psicossociais no PGR deixe de existir, né? Uhum. Pode ser que mais 90 dias, tá? E pode ser, mas não ter os riscos psicossociais, não acredito que isso vai voltar a acontecer, porque já é uma pauta do próprio INSS, é uma preocupação do governo com tudo isso. Então, assim, não Uhum. existe, né? No limite, o que pode acontecer é, puxa, o STF exigiu que o Ministério do Trabalho descreva um pouco melhor como fazer. Então, eles vão atualizar a NR
para colocar Uhum. como fazer, né? Mas simplesmente, olha, caiu, não vai ter mais que fazer isso, é assim um futuro muito Não improvável. dá mais para se iludir que isso Não, pode não, acontecer, né? Se não, não teve dá. nesse um ano, um ano e meio quase, né? A gente já teve essas alterações e ficou se iludindo que cairia, já deu para ver que não vai mesmo, Exato. O né? próprio STF, quando ele prorrogou as multas, né, não ser multado, ele Uhum, inclusive disse, olha, eu entendo que tá certo. Eu só uhum. tô aqui afastando as multas para que a gente consiga descrever melhor. Mas, Sim, na essência, né, ele disse que é válido. Né? sim, até porque a própria lei vai se melhorando, né, para É dar mais isso. subsídio e dar mais clareza para todo mundo que está envolvido. Porque aqui a gente falou de quem está envolvido dentro, né, mas fora tem os auditores, os fiscais, né, os profissionais de INSS, enfim, que também estão envolvidos, né, para o cumprimento da lei. E que daqui a pouco também, não só eles, mas para as empresas que tiverem, a gente poder ter incentivos e reconhecimentos de empresas que promovem saúde mental. Então, É isso. a gente acredita que é um processo de melhoria, né? Tanto da lei quanto das empresas, dos ambientes. E aí vem uma pergunta também, de repente, para a Jéssica. Você já consegue trazer para as empresas que já implantaram quais benefícios? A gente já pode falar em colher benefícios de ações de empresas que já implantaram durante esse um ano e que agora, né, já estão fazendo ações e já estão colhendo benefícios de ter implantado e de estar dentro da lei, daquilo que a lei exige, mesmo sem as multas? Sabe o que é curioso? Porque quando a gente fala de validação, a gente vai falar de uma validação que é a longo prazo, né? Quando a gente Claro. implanta um programa de saúde mental, quando a gente propõe um programa para a empresa, ela não vai dar retorno de imediato. Então, para as empresas que, como o Murilo falou, não deixaram para a última hora, já coletaram esses dados, implementaram algumas questões, mudaram, começaram a mudar a cultura, porque cultura a gente não vira a chave de uma hora para outra, ainda mais com empresas muito Uhum. grandes. Então, a gente vai trabalhar questões assim que são realmente passos de formiguinha. Veja bem, anos e anos sem a gente mapear riscos psicossociais. Anos e Uhum. anos eu, Jéssica, dando feedbacks duríssimos para o Murilo e tendo que aprender a me reeducar para poder fazer esse feedback para não parecer assédio ali dentro, né? Para mostrar que realmente eu estou cobrando uma coisa que eu deveria cobrar do Murilo e não estar assediando Uhum. ele. Então veja o quanto a gente se beneficia no meio do caminho de uma estrutura bem organizada, onde a gente vai ter conscientização das questões dos riscos psicossociais dentro da empresa. Eventualmente, as empresas que já estão com um programa em andamento de planos de ação em execução, mapeando, elas notaram, isso aqui eu também posso falar abertamente, notaram um aumento de produtividade dentro do ambiente de trabalho, porque as pessoas estão mais seguras. A gente aumentou e fortaleceu com alguns clientes ali aquela barrinha da segurança psicológica com relação a pertencimento. Estamos sendo ouvidos e as ações estão acontecendo aqui dentro. Então, eu me sinto mais seguro para poder virar para o Murilo e falar das minhas ideias no dia a dia, conseguir falar numa reunião, trazer ideias fora da caixinha. Então, trabalhar temáticas que eram importantes antes e as empresas ainda não trabalhavam por medo. Então, assim, eu queria muito falar de diversidade e inclusão aqui dentro. Um ambiente diverso também é um ambiente seguro. Quanto mais a gente acolhe essas pessoas, melhor vai ficando. Então, a gente tem visto uma tomada de ações onde a gente está fazendo treinamentos específicos para essas lideranças serem mais acolhedoras. Eu estou falando assim de comunicação não violenta, entre outras coisas ali no meio do caminho, mas que a liderança se cuide para que ela possa cuidar do outro. Para que esse outro está cuidando dos dados e a gente vai cuidando do ambiente. Eu acho que esse é um ponto principal. Eu vou trazer um dado para você que ele não está em lugar nenhum, mas ele é uma junção do OCA com o Centro de Controle de Doenças, que determinante de saúde, e agora vamos falar de saúde. Eu sou profissional da saúde, eu não consigo não falar de Uhum. saúde, né? Que os determinantes para a gente ter saúde quando a gente faz gestão populacional, que querendo ou não, é isso que a gente vai fazer, não só a gestão de riscos
psicossociais, mas é uma gestão da população ali dentro para ver como é que está indo. O determinante de saúde, o primeiro determinante de saúde, 10% dele de representatividade é o quanto eu tenho acesso à saúde. E assim, independente se a empresa oferece plano de saúde ou não, pela lei magna que nós temos, o SUS está aí disponível para nós. Então, esse é um grande check aqui, que a gente tem acesso à saúde. Não estou questionando se é bom acesso ou se é um ruim acesso, mas nós temos acesso à saúde. E aí, curiosamente, 20% é a nossa genética, aquilo que é invariável. Então, o que a Josiane tem, o que a Alessandra tem, o que a gente vai carregando hereditariamente. Então, o Murilo pode ter mais predisposição para doenças cardíacas, a Lívia talvez para questões mais endócrino-metabólicas, a Jéssica para outras questões no dia a dia. É meu, estou carregando, é invariável. Agora, um ponto importante. A gente só falou de 30% que a variável ali praticamente a gente não consegue controlar, porque às vezes a gente tem ou não tem. Mas 50% são os nossos hábitos de vida. Como a gente escolhe dormir, comer, se alimentar, fazer exercício físico. Isso é saúde, gente. E isso também colabora com a nossa saúde mental de alguma forma. Total. 20% é o ambiente que a gente está inserido. Olha que interessante! A gente está pedindo para as empresas trabalharem 20% e serem facilitadoras e catalisadoras dos outros 50% no dia a dia. Os outros 50% no dia a dia. Ou seja, saúde é muito mais do que isso. Saúde é o ambiente que a gente está inserido. Então, 70% a gente está falando que a variável é controlada por nós. A corresponsabilidade da saúde e do bem-estar e do ambiente é nossa. Nós formamos o nosso ambiente de trabalho. Então, acho que trazer essa sensação de corresponsabilidade foi, acho que, uma grande virada de chave para a maior parte dos clientes que realmente estão vendo a NR01 como uma oportunidade de fortalecer uma cultura de bem-estar dentro do ambiente de trabalho, tá? Muito bom. A Jéssica já indo para os nossos finalmente, né? Deixando essa mensagem final aí, né? Não tenho que nem complementar de tão importante isso que é essa corresponsabilidade. A gente está falando de organizações mais maduras e pessoas mais maduras, né? Porque se eu estou conseguindo ter corresponsabilidade sobre a minha saúde, sobre o ambiente em que eu estou, né? Eu estou transformando esse ambiente e esse ambiente está me transformando também, né? Então, obrigado por essa inspiração. Né, acredito que, né, a gente fala muito de lei, fala muito de documentação, de dados, mas de fato o que a gente está falando aqui é dessa transformação e dessa corresponsabilidade, né? Nossa, obrigado mesmo por essa fala, né, do Que profissional da agradeço. saúde, que de fato a gente está falando de saúde, né, aqui na NR01. E aí, puxando o Murilo, né, também trazer sua mensagem final aí para esse assunto que não tem fim, mas que a gente precisa hoje encerrar, né? Porque temos outras demandas a isso também, a NR1, né? A gente equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, Murilo, traz para a gente, né, a tua mensagem final, né, e como que juridicamente, né, a gente pode se resguardar aí e ver isso como uma coisa positiva para as nossas organizações de amadurecimento, de corresponsabilidade. Claro, assim, acho que talvez a principal mensagem é não deixem para daqui 90 dias pensar na implementação, né, do mapeamento dos riscos psicossociais, porque, como eu falei, a gente não vê uma realidade em que eles não vão ter que ser mapeados, né? E muito cuidado na correta aplicação do mapeamento e da metodologia para esse mapeamento. Porque, como eu falei lá no começo, é o mapeamento dos riscos daquele ambiente. Então, a gente precisa ter o cuidado de que a gente mapeou a realidade da nossa, né? A gente mapeou a nossa realidade, e não a realidade da profissão do advogado. É a realidade da profissão do advogado dentro daquela empresa, né? Daquele ambiente específico. Então, do ponto de vista jurídico, se a gente tiver sempre isso em mente, quando a gente olhar um questionário genérico, a gente vai ver, puxa, talvez esse questionário não seja o melhor questionário. Quando a gente vê um risco X, a gente fala, puxa, mas a gente cruzou com esse outro dado para de fato a gente ver se é um risco que tem no nosso ambiente. Então, ter isso em mente, né, no olhar desse mapeamento ajuda a gente chegar num melhor resultado, que é aquele resultado mais específico para aquele ambiente específico. Então, acho que essa é talvez a principal mensagem jurídica aqui, para que a gente não gere outros riscos. Sim, que aí é o que a gente fala dessa cadeia, né? Do risco jurídico, enfim, e outros riscos de saúde. E bem interessante essa palavra, né, que você trouxe sobre ser genérico, né? Porque a gente está vivendo num mundo que pede autenticidade.
né? E a gente está falando de NR1, trazendo segurança psicológica para os ambientes, que é principalmente esse viés de respeitar a diversidade, como a Jéssica trouxe, e respeitar a autenticidade, né? Em ambientes mais seguros, a gente consegue ser mais quem a gente é e colaborar com todo o talento e conhecimento que a gente tem. Então, né, essa contribuição dessa palavra não é para fazer nada genérico, né? Nem Exato. conteúdo, nem questionário, nem dado, nem profissional genérico. A gente precisa de autenticidade, né? Pessoas cada vez mais responsáveis, cada vez mais verdadeiras. E eu, como vice-coordenadora do grupo de trabalho de saúde mental da SDB, assim, fico bem grata da gente estar aqui reunido hoje, né? A gente sabe que, né, vocês se doaram, a gente se doou um pouco mais para estar aqui junto. Agradecer todo mundo que está aqui também, que dedicou esse tempo para entender um pouco mais esses riscos e essa base jurídica que vem também nos proteger de riscos jurídicos. E a gente fica bem satisfeito, né, em nome da Karen também, que é a coordenadora do GT, da gente estar falando sobre saúde mental, a gente estar promovendo, a gente está aqui na SDB com empresas que se preocupam com isso, né? Nos outros GTs também, né, não só do saúde mental, e a gente vê essa preocupação real, e é para isso que os GTs existem, e é para isso que a SDB existe, para que a gente possa, de fato, trazer informação real, informação que traz segurança, e para que a gente possa cada vez mais gerar ambientes como esses, né? Autênticos. A gente está aqui enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas, nos preocupando com a nossa vida, com a nossa saúde, com as nossas empresas. Então, que bom que a gente está aqui. A gente espera vocês também nos outros trabalhos, né? Contem com a gente, com nossos GTs, para que a gente possa dar embasamento e levar, assim como os materiais que já existem publicados no site da SDB, materiais que embasam as nossas ações para ser de fato autênticas, né? Como o Murilo trouxe, com essa responsabilidade, esse contexto e essa consciência de saúde e essa colaboração de transformação de ambiente, como a Jéssica nos trouxe também, né? Obrigado, que a gente tenha uma boa noite e uma boa evolução aí nos trabalhos. Qualquer dúvida, lembrem-se sempre de entrar em contato também com a SDB e usar, né, desse canal que a gente tem para levar a saúde, principalmente saúde mental, mas saúde organizacional para todos nós. Tá? Obrigado. Um beijo no filho aí, Jéssica. Até mais. Obrigado, Obrigada, Murilo. Né? gente. Agradecer também a Tiziana que se disponibilizou a estar com a gente como convidada, mas com as fortes chuvas em São Paulo não conseguiu estar com a gente. Mas de fato, quem sabe em outro momento a gente consegue também a contribuição dela, mas agradecer também pela disposição que ela se colocou. Agradecer a Meire também, né? A Mi da SDB que está aqui com a gente, né? A Renata também. Enfim, e todos vocês, né? Andréia, Josiane, Alessandra. Um bom descanso para todo mundo e até breve. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Murilo. Obrigado, Até. Jéssica. Obrigada, Até. gente. Boa noite. Boa noite.